Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora iniciar a nossa quarta lição, nosso estudo na Epístola de Tiago. Vamos orar antes de mais nada, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre esse nosso tempo agora de manhã. Já está lá, né? E a gente pode, então, começar. Vamos orar. Deus querido, nós queremos agradecer pelo privilégio de estar na Tua presença, poder aprender da Tua palavra. Queremos já orar, ó Deus, pelos nossos irmãos ao redor do mundo, que não conseguem sequer imaginar o que é sentar-se em um prédio de fácil acesso à rua e poder, ó Deus, junto com sua igreja, estudar a Tua palavra. Tu possas guardar, ó Deus, esses nossos irmãos, guardá-los, ó Deus, do homem mau, daquele que os persegue, e que eles possam, ó Deus, em um ambiente tão hostil, ainda conseguir viver a Tua palavra e pregar o Teu Evangelho. Quanto a nós, obrigado por estarmos aqui nesta manhã, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, e que ela possa essa noite, como sempre pedimos, ser, ó Deus, confronto e consolo, e possa, ó Deus, mover-nos mais próximo, mais perto da Tua vontade. Abençoa, Deus, nosso tempo, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. A nossa lição número 4 traz o título Quem é o responsável? E se você estudou a sua lição, eu espero que tenha estudado, você já percebeu que tratar de responsabilidade espiritual, aliás, tratar de responsabilidade ponto, é algo que ninguém gosta. Espiritual está dentro dessa categoria também. Agora, por exemplo, no cenário político, ninguém fez absolutamente nada. A culpa sempre é de alguma outra pessoa que a gente está delatando, né? E sempre já foi fulano. Foi fulano que foi no meu gabinete. Foi fulano que trouxe a sugestão essa ou aquela. E nós corremos o risco agora de ver uma empresa inteira que ganhou literalmente bilhões com corrupção sair limpinha, apenas porque está colaborando para acharem aqueles que foram os corruptores ativos dessa situação. No âmbito espiritual, irmãos, desde o Jardim do Éden, a transferência de responsabilidade já entrou em moda. Adão, comeste da árvore que eu ordenei que não comeste? Não, senhor, peraí, deixa eu lhe explicar que o senhor não está entendendo direito. Eu comi, mas eu comi porque a mulher que tu me deste, então, se eu só analisar direitinho, Deus, o problema é entre o senhor e a Eva. Então, o senhor resolve aí quem vai ficar com qual parte da culpa, porque eu mesmo fui vítima das circunstâncias. Eu acho que ali nasceu o socialismo, né? Nunca não fazem nada, eles são só vítima de tudo. Então, o vitimismo, irmãos, faz parte das desculpas espirituais que as pessoas criam na sua vida. A título de introdução hoje, eu queria percorrer alguns tópicos antes de entrarmos no nosso estudo propriamente dito. E essa fuga da nossa responsabilidade, meus irmãos, como eu falei, além de ter nascido já no ambiente do primeiro pecado, vai atrapalhar e muito para que nós possamos conseguir entender qual é o que está errado comigo. Porque se eu não assumo responsabilidade, eu não tenho nada que fazer, correto? Se não fui eu que quebrei o jarro, eu não deveria limpar o que aconteceu, eu não deveria me precaver da próxima vez, porque eu não tive nada a ver com isso daqui. Então, há uma dificuldade de crescimento e amadurecimento, porque eu não me responsabilizo por aquilo que está acontecendo espiritualmente comigo. Sempre é uma outra pessoa a causadora dessa. É claro, inclusive eu tenho tratado isso no aconselhamento pré-matrimonial que estou fazendo com 2 casais. É claro, meus irmãos, que pessoas e circunstâncias vão ter o seu papel naquilo que eu fizer errado, certo? Mas nós vamos ver hoje, meus irmãos, que o Senhor Jesus esteve cercado, para usá-lo como exemplo, cercado de circunstâncias que tentaram derrubá-lo.
E ele não caiu nenhuma vez, porque, com absoluta certeza, ele partia da primícia de olhar para a sua responsabilidade diante da tentação ou da provação e não usar aquilo como uma desculpa, uma válvula de escape para a sua pecaminosidade, no caso dele, porque ele nem a tinha. E aí nós vamos criando desculpas em cima daquilo que está acontecendo ao nosso redor e vamos transferindo culpa. Então você já sabe que nesse estudo, você deve ter visto isso durante a semana, a resposta à pergunta, título, quem é o responsável, não vai ser nunca terceiros, quer sejam pessoas ou sejam circunstâncias na nossa vida. Então vamos logo, irmãos, ler o nosso texto de hoje, que é Tiago 1, de 12 a 18, ele está aí projetado para a gente, para nós lermos a uma só voz. Vamos lá? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Muito bem. Esse versículo inicial, irmãos, se você lembra bem, ele também foi o final da lição número 3. Por isso eu quero só sobrevoá-lo rapidinho, porque semana passada o irmão Rendel já explicou bastante sobre ele, eu quero só complementar com algumas outras informações. Então, esse feliz aí é a mesma palavra traduzida na Bíblia de versão antiga, né, português antigo, o bem-aventurado. Né, é a mesma palavrinha no grego que é usado lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. E a ideia é essa mesma, de uma felicidade alcançada pelo bem, certo, que está sendo vivido na minha vida. Qual é esse bem? Que persevera na provação. Se você lembrar bem, lá em cima, na lição anterior, nós vimos sobre alegrar-se em toda e qualquer tribulação, prova, o que quer que seja. Lembra disso? Por quê? E o texto vai explicar. Porque a provação vai produzir perseverança, etc, etc. Ou seja, o objetivo é maturidade. Então, quando nós perseveramos na provação, nós somos recompensados não apenas com nossa maturidade aqui, nosso crescimento aqui, mas também com galardão, é o que está dizendo o texto ali. Coroa, prêmio, recompensa eterna. Então, o problema que eu passo por aqui, meus irmãos, encarado, passado por ele da maneira correta, tem uma dupla recompensa. O pessoal fala tanto hoje de dupla honra, né? Totalmente fora de contexto. Então pronto, aí está a dupla honra que o pessoal tanto quer. Essa o pessoal não quer, que é passar pela aprovação e ser aprovado. Falando do aprovado, irmãos, a palavra ali, porque depois de aprovado, a ideia ali, dokimos, no grego, significa alguma coisa que é testado, passou pelo inmetro de Deus, e Deus falou, é verdadeiro. Não está corrompido, não está adulterado. É a ideia de alguém testar a substância daquele produto e dizer, olha, isso aqui não tem mistura não, isso aqui é gasolina pura, esse ouro aqui não tem impureza, esse leite não está adulterado com um monte de coisa que tem colocado aí nos últimos anos, né? Até cal. Não, é 100% da vaca. E a ideia aqui, meus irmãos, é o cristão que passa pela provação e ele não sucumbe à murmuração, à amargura, como a gente viu nas outras lições, e, portanto, ele é aprovado. Não é sofrer pelo sofrer, irmãos, não é isso que o texto está dizendo.
é que uma vez que a luta e a dificuldade são impossíveis de se contornar, de se evitar na vida, e que elas, inclusive, são parte do plano de Deus para nós, se nós vamos ter que passar por ela, que seja de uma maneira que glorifique a Deus, que traga honra ao nome dele. Ok? Então, aprovado, diz ali o texto, receberá a coroa da vida, a recompensa que eu falei, e aí o texto termina com uma expressão interessante, que Deus prometeu aos que o amam. E aí, novamente, nós entramos naquelas generalidades que uma pessoa diz, pastor, mas todo mundo ama a Deus. Pois é, meus irmãos, como nós bem sabemos, o amor ele não é, em absoluto, um sentimento. Não é fazer coraçãozinho com a mão para Deus. Não é apenas cantar, né? Jesus, eu te amo. Aí fica repetindo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Aí no dia seguinte, Jesus chama para evangelizar e diz, Senhor, agora não dá, porque eu estou ocupado. Então a ideia, meus irmãos, do amor bíblico sempre é verbo, nunca é substantivo. Você entende a diferença? Sempre é ação, nunca é apenas uma definição. Sempre tem a ver com aquilo que eu faço, que eu vivo. Inclusive nas relações humanas. Se eu digo eu amo ao meu cônjuge, ao meu parente, ao meu irmão em Cristo, as minhas ações devem sustentar aquilo que eu estou falando. Tá? Por exemplo, eu tenho certeza, eu estava conversando com minha esposa, que as mulheres têm uma necessidade de ouvir um eu te amo do seu esposo muito maior do que vice-versa, do que ao contrário. Agora, um eu te amo acompanhado de uma pia lavada, ó, é ou não é melhor? O eu te amo acompanhado de ajudar ativamente e constantemente com os filhos, ó, rapaz, é melhor que o buquê de rosas. Deve ter umas 2, 3 meia lesada por aí que prefere só um eu te amo e o camarada deitado na rede, com, né, uma cerveja na mão e tal. Deve ter umas, né, umas Amélias aí. Mas eu acredito que não faz parte da índole humana. Mas o contrário também é verdade. Uma mulher que diz eu te amo, mas diz respeito ao marido, vai dar no mesmo. Em suma, por que está dizendo aí, irmãos? Aos que o amam, aos que agem, conforme todo o contexto está falando até agora no versículo 12. Eu amo a Deus, então eu não vou ficar amargurado, porque nós falamos, irmãos, no nosso estudo, que a amargura no meio das tribulações, em última análise, é contra Deus. Não é contra a pessoa que está causando mal na minha vida. É a mulher que tu me deste. Adão já mostrou que no fundo, era Deus a culpa. De Deus a culpa que estava acontecendo. Assim, irmãos, quando nós reagimos negativamente no meio da tribulação, estamos transferindo, em última análise, para Deus a culpa, a responsabilidade daquilo que está acontecendo. E aí, então, nós entramos mais no nosso texto a partir do versículo 13, o 12, já é também interseção com a semana passada. E o primeiro ponto é esse, a diferença entre tentação e provação. Isso aqui vai ser muito importante, irmão, você prestar atenção, porque você deve ter visto que a palavra é a mesma. Mas ela é traduzida de maneira diferente, curioso. E alguém pode argumentar, erroneamente, que isso é uma escolha arbitrária. Não, não é uma escolha arbitrária. É comuníssimo uma palavra ter mais de um significado quando você traduz de uma língua para outra. Certo? Nós vamos ver, inclusive, 2 casos disso no texto de Tiago. Uma mesma palavra significa provação e tentação, e uma mesma palavra significa desejo mau e desejo bom. Vai depender do contexto, vai depender do que está acontecendo e a intenção do que está sendo realizado. A diferença entre tentação e provação. Tentação ou provação. Mesma palavra, significados, reações e aplicações diferentes. Tá? Mesma palavra no original. Em português nós temos a diferenciação das 2 palavras. Qual palavra é essa, irmãos? A palavra grega para tentação ou provação, que está escrito aí, não consigo chegar aqui na tela, peirasmos, significa tentativa de descobrir
a natureza ou o caráter de algo ou de alguém. É um teste, é experimentar, é a tentativa também de corromper algo ou alguém, e também significa sedução. Então, a palavra, meus irmãos, aí, ela, como vocês viram na primeira metade da definição, ela não é em si ruim. Olha só, tentativa de descobrir a natureza ou caráter de algo ou de alguém. Então, se você pega um recruta zero lá, um carinha que acabou de entrar, né? 50 e poucos quilos no exército, mal consegue levantar o coturno de tão magro que está, aí coloca o camarada na pista de prova. O que o sargento de exercício ele está tentando fazer? Está provando para ver se o camarada consegue pelo menos carregar o próprio peso num eventual campo de batalha, né? Que Deus nos livre no Brasil, graças a Deus não temos isso. Mas ele está passando por uma prova. O objetivo é ver a capacidade dele. O objetivo inicial do sargento não é derrubá-lo, não é desacreditá-lo, não é reprová-lo. É que tanto ele como avaliador e ele como avaliado percebam quais são suas fraquezas, suas limitações e possam trabalhar em cima disso. Como a gente está vendo, irmãos, a palavra pode ser usada apenas para uma avaliação do estado da pessoa. Você, pastor, mas para que Deus faz isso se ele já sabe exatamente como eu sou? Mas nós não sabemos. Então a aprovação, meus irmãos, em última análise, é um instrumento para mim, muito mais do que para Deus. Deus não precisa de nada disso. Ele sabe exatamente o meu limite, sabe exatamente do que eu posso ou não posso fazer. E, inclusive, ele vai dizer através de Paulo que ele só nos prova dentro do nosso limite. Lembra desse texto? Não há aprovação que não seja comum aos homens. Mas fiel é Deus, que junto com a aprovação, com o teste, dá também o escape. Ou seja, meu irmão, nós vamos ver hoje que se a aprovação foi demais para você, é porque você mesmo a transformou em uma tentação. Esse é spoiler já, cenas do próximo capítulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Assim, meus irmãos, qual é a diferença, portanto, de uma palavra única, que como a gente viu, tem dois significados? Como é que a gente diferencia uma coisa da outra, uma circunstância da outra? A intenção define a diferença. Quando a intenção é nos derrubar, aquilo é uma tentação. Quando a tentação desculpe, aqui é a intenção, que está escrito errado. O meu amanuense, que sou eu mesmo, me traiu aqui. Só para não ficar visualmente... Pronto. Agora sim. Quando a intenção é nos amadurecer, aquilo é uma provação. Leia essa frase, meu irmão, de novo, vê se você conseguiu entender direitinho a diferença. A diferença está na intenção. Se a intenção é me derrubar, se a intenção já é do ponto de partida me reprovar, isso é uma tentação. Mas quando a intenção é me amadurecer, aí isso é uma provação. A origem também define a intenção. Então, se a intenção vai definir a diferença, a origem é que vai definir qual é a intenção de uma ou outra. Segunda parte. A tentação sempre tem a participação do diabo, de uma maneira ou de outra. Já a aprovação, irmãos, sempre tem a participação de Deus. Agora eu quero dar um passo atrás aqui, com muita cautela, dizer, meus irmãos, que o diabo não está sendo colocado aqui como um yin-yang, uma oposição, um igual, né? Deus faz uma coisa, o diabo faz outra, ou qualquer coisa assim. Tudo, absolutamente tudo, é sobre a permissão de Deus. É só você ler o livro de Jó, que você já sai de qualquer dúvida, que o diabo não tem, nem sequer livre agência, quanto mais livre-arbítrio. Ele não tem carta branca para fazer o que ele quiser. Tá? Ele não sai fazendo e Deus vai correndo atrás para tentar consertar e nos acudir diante daquilo que ele faz. Não é assim que funciona.
Então, o que está sendo escrito, então, irmãos, nesse último parágrafo? Preste bem atenção. Na tentação, a soberania de Deus permite que o diabo traga alguma coisa sobre a nossa vida e isso seja usado na possibilidade tanto de uma provação quanto de uma tentação. Por quê? Porque se a tentação vier e eu não caio nela, ela não nada mais passou para mim do que uma provação. E eu fui aprovado. E vou ser recompensado por Deus. A participação do diabo foi ativa, mas não foi bem sucedida. Exemplo, Mateus capítulo 4. Jesus no deserto. Jesus foi tentado durante 40 dias. 3 das tentações principais ficaram registradas, né? Não acredito que tenha sido só isso. Em 40 dias. E ali, a tentação, do ponto de vista de Jesus que estava sendo tentado, nada mais passou do que uma aprovação, porque aquilo não pegou nele, não tinha velcro em Jesus. Não tinha identificação com o caráter e com a necessidade dele. E aí, Satanás saiu frustrado, saiu derrotado ali daquela situação. Mas em si, aquilo sim era uma tentação. Inclusive está na nossa Bíblia, toda editora coloca lá, antes do texto, a tentação, ou Jesus vai ao deserto para ser tentado, alguma coisa assim. Porque a origem é maligna e o objetivo do diabo, meu irmão, nunca é lhe ajudar. Olha que coisa interessante. Se ele fizesse isso só com coisas ruins, seria até mais fácil. Mas ele também faz isso com coisas boas. Algumas vezes, irmãos, nós consideramos bênção coisas que, na verdade, são de origem maligna. E Deus tem permitido que o diabo haja dessa maneira para provar o nosso coração. Para saber se nós estamos realmente ligados com a vontade de Deus ou se a gente considera qualquer coisa que me agrade como bênção. Eu poderia dar N exemplos aqui de pessoas que receberam coisas que até agradeceram no culto de oração e aquilo foi para eles a sua ruína. Quero agradecer a Deus porque finalmente compramos a nossa casa de praia. Até aquele momento o camarada cantava no coral, estava no evangelismo, tinha cargo na igreja, pregava e tal. Deus abençoou com a bendita casa de praia, acabou. Todo fim de semana tinha que ir para a casa de praia, menos no inverno. Lá no Rio faz frio, né? Relativamente, comparando com o verão. Tinha para acabou o tempo para Deus, para a igreja, para o evangelismo, para o coral. Porque aquilo que antes era encarado como uma bênção, na verdade foi tratado com ele e caiu direitinho com uma tentação em que as suas prioridades mudaram na sua vida. Gente que sobe na vida em relação à profissão. Passa numa promoção, passa num concurso, e aí pula de faixa salarial, de faixa social, e aquilo que deveria ser encarado como uma bênção de Deus, para inclusive lhe dar mais liberdade, conforto para servir a Deus, se torna uma armadilha. E só a eternidade às vezes vai dizer, meus irmãos, se realmente foi apenas Deus provando e a pessoa transformou aquilo numa tentação, ou se realmente foi o inimigo que abriu o caminho, com a permissão de Deus, e a pessoa caiu direitinho naquela tentação. Agora, a aprovação sempre tem a participação de Deus. Infelizmente, nós temos dificuldade de enxergar, eu e você, irmãos, a luta, a aprovação como algo bom. Por isso que o versículo lá no começo do texto, do versículo de Tiago que fala, tem um motivo de grande alegria passar pela aprovação, é tão difícil de nós engolirmos. Tão difícil de nós aceitarmos. Agora, se nós formos sinceros, meus irmãos, nós vamos reconhecer que é a aprovação e não a tranquilidade que nos fortalece. Nós demos este exemplo na outra aula do exercício físico. Se você está em completa inatividade, subir uma escadaria de 5 lances é um desafio, você já começa a faltar o ar.
Porque você está desacostumado daquela prova, daquele exercício, daquele desafio. Na tentativa número 30 de sair do sedentarismo, que eu estou agora, nós fomos caminhar, nós fomos nadar, e nunca aquela piscina pareceu mais comprida do que dessa vez. Eu nadava, e aquela medida que é porque tem a faixa preta marcando a raia, e aí alguns metros antes da beira a faixa acaba, né? É um aviso visual para você saber que não bater a cabeça lá. Eu me vi pensando assim, alguém pintou mais faixa preta aqui no fundo da piscina? E ninguém me obrigou a ir ali. Eu fui de livre e espontânea vontade. E eu já me vi no ponto ali, meio que reclamando, murmurando, porque essa piscina acho que quebraram e esticaram, porque não estava tão longa assim. Aí depois de umas voltas eu falei com a Leila, e pensar que eu costumava ir e voltar por baixo d'água, com 18 anos. Eu não consigo chegar nem até a metade sem respirar direito, quanto mais ir e voltar. Isso significa, meus irmãos, que a aprovação está mostrando que a idade está pesando, que o sedentarismo está pesando, e de que as atitudes que eu tomei foram um tiro no pé. Quais atitudes? De parar de ir para a academia, de parar de caminhar, de não fazer no exercício. O raio-x é inegável. Aí eu pergunto, meus irmãos, aonde está a parte ruim da aprovação espiritual na nossa vida? Se ele vai mostrar para você e para mim, Deus dizendo, filho, toma cuidado com isso daí. Toma cuidado com essa circunstância, porque você está extremamente fraco. Irmãos, e não é aquele bom fraco de Paulo não, viu? Quando estou fraco, estou forte. Não, é fraco, fraco mesmo. Fraco espiritualmente ao ponto de cair e infelizmente ser reprovado, não como o versículo 12, né? Não docmos, mas adocmos. Reprovado diante da aprovação que veio de Deus. Pastor, mas se veio de Deus, como que gerou pecado em mim? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso é grave, meus irmãos, porque revelou que eu caí em algo dado por Deus, que estava dentro da minha capacidade, conforme Paulo nos diz naquele texto que mencionamos agora há pouco. Deus só nos prova dentro da nossa possibilidade. Qual é a aplicação do primeiro ponto? Fiz aí uma cópia da nossa revista para que a gente possa ler juntos aí, se alguém por acaso tiver esquecido. Qual é a aplicação principal desse primeiro ponto sobre a diferença entre tentação e provação? Vamos ler juntos, irmãos? Momentos de provação devem ser transformados em oportunidades para crescimento. Infelizmente, o que acontece é que muitos cristãos têm transformado eles mesmos as provações em tentações, dando lugar ao diabo e cedendo, quando poderiam se fortalecer mais espiritualmente. E você, como tem agido quando é provado e quando é tentado? Lembra o que eu falei? Veio da parte de Deus? Era aprovação? Sim. Mas a minha reação à aprovação, rebeldia, inconformidade, orgulho. Porque eu, Deus, todas essas más reações e atitudes transformaram algo que Deus deu dentro da minha capacidade de fazer, transformaram numa tentação. Deixa eu lhe dar um exemplo. Com 18 anos, nós tínhamos que descer para o lago lá no Palavra da Vida para correr. O lago que vários jovens aqui conheceram quando foram agora na conferência. Ele tem 1 milha, aproximadamente 1.600 metros. E eu corri aquilo tranquilamente. Tanto que em 1 hora eu fiz o percurso na corrida que tinha lá, de 13 quilômetros. Então, pico da energia, né? Muito diferente de alguns jovens de 18 anos de hoje em dia, que estão mais mortos que vivos, né? O dedo está forte.
Mas o resto do corpo, uma tragédia. E aí o professor de educação física, o Steve Cox, marcou para a gente correr às 5h30 da manhã. Eu adoro acordar cedo. Pastor, vamos conversar até 2 da manhã? Bora. Pastor, vamos conversar às 5 da manhã? Você está doido, é? Rapaz, estique a minha noite, mas não encurte o meu dia, por favor, não. 5 da manhã. E eu não sei exatamente quem teve a ideia. Eu posso contar isso porque depois, obviamente, ele já ficou sabendo, né, e tal. Já coisa já perdoada, passada. Eu e um outro colega baiano, tinha que ser o carioca e o baiano. Quando acordávamos, nos vestíamos, descíamos para lá, e essa hora, meu irmão, você não enxergava 5 metros direito, porque tem uma névoa, o lago é lá embaixo, né? A névoa. Quando a névoa encobria a gente, eu e ele pegávamos o atalho e voltávamos para o alojamento. Fizemos isso 2, 3 vezes. Aí deitávamos uns 40 minutos, quando já dava a hora certinha, a gente ia tomar banho. E ele ainda era descarado, falava assim, João, você correu quantas voltas? Eu falei, algumas. Voltas ao redor da cama, né? Porque lá... A aprovação estava completamente dentro do meu alcance. Com 18 anos, eu corria aquilo lá com uma perna só. A prova é que eu, quando quis correr, o fiz. Acordar cedo não mata ninguém. É ruim que é desgraça, mas não mata ninguém. Nada naquela prova proposta pelo nosso professor de educação física estava fora da minha capacidade. Eu e meu colega da Bahia resolvemos transformar em uma tentação. Lembra que a comparação que nós fizemos agora, meus irmãos? Deus não dá aprovação nenhuma que esteja fora do nosso alcance. Toda provação, toda prova de Deus está dentro da minha capacidade de acordar cedo, colocar a minha roupa e dar as voltas do lago e voltar, e o meu dia, ninguém ia morrer. Aí eu escolho enganar a autoridade, burlar o sistema e fingir que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Esse é um paralelo, irmãos, perfeito sobre o que acontece quando Deus está na frente. Mas como diz a nossa aplicação ali, eu resolvo transformar aquilo em algo ruim. E com certeza isso vai ser para a minha própria ruína. O nosso segundo ponto diz, Deus é o autor da tentação. E aí nós vamos para os versículos 13, depois de 16 e 18. Nós estamos pegando partes diferentes do nosso texto aqui. Deus é o autor da tentação. Nós meio que já respondemos isso, mas nós vamos detalhar mais. E o primeiro subponto é, Deus nos prova, mas Ele nunca nos tenta. Vamos voltar lá no versículo 13 e vamos lê-lo novamente. Olha lá, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Por que não pode dizer isso, irmãos? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Portanto, Deus nos prova, mas Ele nunca nos tenta. Por quê? Vamos tentar explicar isso? A tentação está ligada ao caráter do diabo. Caráter do quê? Da palavra tentador. Perazzo. Lê, por favor, Mateus 4, 3 e outro 1 Tessalonicenses 3, 5. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Outro texto, pode ler também. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Tanto Mateus quanto Paulo já chama o diabo pela sua função. Esse é o caráter dele. Desde o começo, meus irmãos, e desde o Éden, fica claro isso, o objetivo dele é nos derrubar. Tá?
até aquelas bênçãos que nós falamos agora que ocasionalmente ele pode trazer na minha vida, o objetivo dele não é, nunca será abençoar alguém. Nunca será ajudar alguém. O objetivo dele, até com o que preste, até com o que for bom, sempre é nos derrubar. Está na natureza, está ligado ao caráter dele tentar as pessoas. Como nós já vimos, a tentação sempre tem o objetivo de nos derrubar. A tentação, por outro lado, contradiz o caráter e a natureza de Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Inclusive, é uma pergunta milenar sobre Mateus capítulo 4. Por que Satanás iria tentar Jesus, sabendo quem ele era, qual a natureza dele? E eu acho que a gente vai chegar apenas no céu para descobrir exatamente o que estava acontecendo nos bastidores, mas muitas hipóteses existem, como por exemplo, apesar disso, ele era incrédulo de que o Senhor Jesus pudesse resistir, uma vez que ele também era homem, por exemplo. Mas a natureza de Deus, meus irmãos, absolutamente santa, a gente vê isso nos atributos de Deus, uma santidade que não precisa ser desenvolvida. Você talvez esteja hoje mais santo do que esteve ontem, Deus queira. E menos santo do que você estará amanhã, Deus queira. Mas não o Senhor Jesus, e muito menos o nosso Senhor Deus. A santidade dele, meu irmão, não varia, não oscila, não melhora ao longo dos anos ou milênios. Ele é sempre absolutamente santo. Tem um texto que agora me falta a referência, diz: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Se não me engano, é Abacuque falando com Deus, questionando por que Deus suportava os assírios e a malignidade deles. E Abacuque chega: Senhor, tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, por que o Senhor está aturando a existência, sequer a existência desse povo? E por que o Senhor vai usá-los para penalizar o teu povo escolhido? Então, meus irmãos, a tentação, ou achar que Deus tenta alguém, é uma impossibilidade lógica por causa da natureza do nosso Deus, por causa daquilo que Ele é. E aí a gente precisa entender, então, por que essa natureza impede que ele possa tentar alguém. Por que isso? Primeiro, pois ele é a fonte de todas as coisas boas. É por isso que a gente pula para o versículo 16 e 17, que diz o quê? Relembrando: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que é bom na nossa história vem do nosso Deus, e Ele é que nos dá. Ele que nos presenteia todas as coisas boas. Aqui achei, versículo, slide 6. Ele é a fonte de todas as coisas boas. O que são dádivas e dom? Essas duas, meus irmãos, são palavras quase que sinônimas, que resumem o ato de dar e aquilo que é dado de alguém para outro. É tanto o ato de ofertar, quanto aquilo que está sendo ofertado. Sem preço, sem custo e suprindo o que o outro não tinha. E que aqui são, inclusive, potencializados pelos adjetivos boa e perfeito. Não é apenas um bom ato de dar, mas está se doando também um dom perfeito ao outro. Por que isso é relevante, meus irmãos? Toda vez que alguma coisa ruim acontece na nossa vida, e isso é ocasionado por uma queda em pecado, isso não tem como ter relação com o nosso Deus. Quem está envolvido nisso, irmãos? Apenas criaturas que compartilham de uma natureza pecaminosa. Preste bastante atenção quando você estivesse no cursinho para passar naquele concurso que você não pode deixar de passar. Disso depende da sobrevivência da sua família. Não existe possibilidade de um mau pecado, um ato pecaminoso, ter a participação de Deus. Quem participa desse ato pecaminoso? Apenas criaturas pecaminosas. Quem são essas criaturas?
Nós e o diabo. A parte que cada um vai ter na situação varia, é questionável. Mas o texto deixa claro que o nosso Senhor Deus nunca terá participação nisso. Apenas criaturas pecaminosas podem ter participação no pecado. Mesmo, meus irmãos, quando nós transformamos uma provação em uma tentação que nos leva à queda, quando nós pegamos a provação que Deus trouxe dentro da nossa capacidade para moldar a nossa vida, amadurecer a nossa vida, e nós torcemos, distorcemos, deturpamos em uma tentação, nesse ato nosso de deturpar, a participação de Deus para. Ele pode até tentar nos ajudar, pela sua graça, pelo seu Espírito, a que não continuemos naquele caminho, mas não é mais Ele que está dirigindo aquela situação. É a nossa carne, inclusive a gente vai ver sobre isso também aqui nesse texto, que já está tomando conta daquilo que está acontecendo. Ou seja, todo bom ato de dar e aquilo que é dado vem de Deus. E, obviamente, o pecado não pode estar aí. O texto vai falar, meus irmãos, também, lá no final, no versículo 18, que essas dádivas que Deus dá, elas são perfeitas, e aí está trocado pela palavra, são plenas, eu quis respeitar o que está na nossa lição. Elas são constantes e elas são imutáveis. Todo dom perfeito, todo dom pleno, significa o que é isso, irmãos? Que está completamente dentro de tudo aquilo que eu preciso para a minha vida espiritual. Quando o Senhor diz que a dádiva e o dom dele são plenos, são perfeitos, eu lembro do texto de Pedro que diz que o seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Ou seja, meus irmãos, quando eu caio numa tentação, eu nunca vou poder dizer, não, eu caí porque Deus não me ajudou o suficiente. Eu caí porque Deus não produziu na minha vida a força, o poder, a autoridade, o que quer que seja. Isso me leva à conclusão, meus irmãos, que toda vez que eu oro, Senhor, fortalece a minha vida diante da provação, da luta e até da tentação, a resposta dele é sim. Não faz sentido que Deus vai dizer, não, meu, tu está por conta. Porque o desejo de Deus, meus irmãos, é que nós não caiamos na tentação. E Ele só está permitindo que esteja dentro daquilo que eu, sim, possa resistir. E aí eu orei, e ainda assim eu caí em pecado. Seria um absurdo, irmãos, mas eu acredito que nós somos capazes disso, de depois eu virar para Deus dizendo, Senhor, eu caí, mas só lembra, eu pedi ao Senhor, eu orei, para que o Senhor me tirasse isso. E o Senhor não agiu. A incapacidade, meus irmãos, das pessoas assumirem a sua responsabilidade e transferirem para Deus é tão grande que o mundo que não quer abandonar o conceito de Deus, mas não quer formatar-se as suas regras, acaba criando alternativas para isso. Estava assistindo um programa e o pedófilo, lá, graças a Deus é ficção, ele argumentava o seguinte, eu não gosto disso, mas Deus me fez assim. Eu entendi agora. O argumento legal dele, não sei se vai ficar muito bom no tribunal, é que Deus o fez assim. Gostando de criancinhas. A culpa não é dele, afinal de contas. É de quem o fez. Agora você quer ver a coisa mais engraçada? No mesmo programa, 2 ou 3 episódios depois, eles estavam com uma igreja meio doida lá, doida no sentido da forma como fazia as coisas, que, apesar das suas doideiras, tinha algo correto que era ser contra o relacionamento homossexual. Aí a mesma detetive
que 2 episódios antes, preste bem atenção, 2 episódios antes, disse para aquele pedófilo: Deus não cria monstros. Preste atenção. Disse para aquele pedófilo que o comportamento dele era uma abominação e ficou dizendo que Deus não poderia ter feito dessa maneira, e ela está correta nesse ponto. Claro que Deus não faz um pedófilo. 2 episódios depois, virou para a jovem, porque ela disse que a igreja dela tinha dito que que Deus não concordava com aquele comportamento. Aí a detetive vira para ela e diz assim: você precisa entender que Deus não comete erros. E Deus lhe fez exatamente como você é. A sociedade escolhe, meus irmãos, ao seu bel prazer, o que é pecado e o que não é. Agora, pastor, mas é óbvio, entre a pedofilia e a homossexualidade tem um abismo de diferença. Eu não discordo. Mas tanto é fato, meus irmãos, que esse abismo vai se tornando cada vez mais relativizado, que já existem projetos de lei em vários países da Europa legalizando a pedofilia se os pais concordarem. Deixa eu explicar para você direitinho. Eu tenho 47 anos. E aí eu procuro o pai e a mãe de uma menina de 9 anos e diz assim: olha, eu sou apaixonado pela sua filha. E aí os pais dizem assim: filhinha, você gosta desse senhor aqui? Eu gosto, papai. Então tá bom, tá aprovado. Dá nojo, não dá? É isso que acontece, meus irmãos, quando a sociedade vai falar sobre coisas que não lhe competem, que é o que é certo e errado, que deveria ser a competência apenas de Deus. E eu não sei se esses projetos de lei vão passar. Mas só o fato deles sequer existirem, a possibilidade de se submeter em um ambiente político, um ambiente de deputados, senadores, sei lá o quê, já é um absurdo. Isso mostra, meus irmãos, como que Deus tem nos capacitado completamente para resistir ao pecado. Mas nós, o homem, prefere os jeitinhos que eles mesmos criam. Segundo a letra B do todo dom perfeito, eles são constantes. São sempre e a todo momento à nossa disposição. E, finalmente, para terminar, são imutáveis. Eles seguem a característica, o caráter do nosso Deus, que diz no final do versículo 18, que ele não muda como sombras inconstantes. Você, com certeza, meu irmão, já sofreu a dificuldade de relacionamento com as variações de humor de uma determinada pessoa, e certamente você já fez isso com os outros também. Aquele dia que você, como diz o ditado, acorda de pé esquerdo, né? E está com a ferradura nova e resolveu testar nas pessoas. E aí, quer dizer, os pobres dos indivíduos no seu trabalho, na sua família, não tem nada a ver com a história e sofrem aí porque você quer ver se o coice está em dia, né? Aí no dia seguinte, você já vai meio precavido, porque já está com a marca da ferradura nas costas, aí o camarada já está totalmente diferente. No caminho para o trabalho, chega assim: rapaz, eu passei ali, trouxe rosquinhas para todo mundo. Fulano é o irmão gêmeo dele. Isso não acontece com o nosso Deus. Você nunca vai pegar Deus em nenhum estado de humor, meus irmãos, que seja apenas uma variação fútil das coisas que aconteceram com ele. A ira e a alegria de Deus são sempre justificáveis. E são sempre manifestações da sua justiça e do seu amor. Completamente diferente de nós, que somos assim como sombras que variam o tempo todo. Por que não pode vir de Deus? Segunda razão, porque Ele é o doador da vida. É o que termina no versículo 18. O mesmo verbo, irmãos, do verso 15, lá está no verso 15, gera a morte, que é o pecado, né? Agora, o mesmo verbo é usado em outra expressão. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Eu não acho, irmãos, que Tiago apenas, não tem um sinônimo, não tem outra palavra, então vou usar mesmo. Ele está chamando a nossa atenção aqui, que a tentação gera morte pelo pecado.
Deus gera a vida. Ele está fazendo um contraste, meus irmãos, entre aquilo que o pecado nos traz e aquilo que Deus nos traz. O pecado, através da tentação, vai gerar morte em nós. Deus, através da provação, vai gerar vida. Qual vida? Mais fé, mais maturidade, mais perseverança. Aí você diz, pastor, encerra a lição. É fácil agora. É só escolher sempre esse lado daqui. O problema é que a gente não faz. Seria fácil, irmãos, mas a gente, de vez em quando a gente está indo, vida, olha para cá e voltamos para aquilo que com certeza vai trazer apenas desgraça e morte na nossa vida. E olha como fica então essas gestações. O desejo, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, ele concebe do pecado e gera morte. Por outro lado, Deus nos gera pela palavra da vida, palavra da verdade, e nos gera ou nos dá a vida. Agora perceba, meus irmãos, que isso aqui não se aplica apenas à morte absoluta e vida absoluta, ou seja, não é apenas morte eterna e vida eterna. É na nossa caminhada também, é circunstancial. Lembra a última vez que você cometeu algo que realmente você teve uma profunda convicção do Espírito Santo que aquilo causou tristeza ao nosso Deus? Que até o que estava claro na vida das pessoas, que você talvez afetou, mostra o quanto você ofendeu a elas e a Deus. Pois é, meu irmão, isso aí que você passou, esse sentimento, esse gosto que você passou, esse é o gosto da morte. É a morte nos relacionamentos, é a morte no relacionamento com Deus. Que graças a Deus, porque se somos remidos no sangue de Cristo, é reversível. Perdão de Deus está sempre ao nosso alcance em todas essas circunstâncias. E aí nós temos a possibilidade de experimentar de novo a vida para a qual Ele nos chamou. Segundo a sua decisão, é que diz o final do versículo 18, essa expressão aponta para a soberania de Deus na salvação do homem. Deus nos salvou, Deus nos resgatou, segundo a sua soberana vontade, segundo a sua decisão. Por quê? Por que isso é importante nesse contexto, meus irmãos? Porque, se largados à nossa própria natureza, a nossa tendência seria sempre escolher a oferta da carne do diabo e seguir o caminho da tentação. Mas aí Deus interveio na nossa história, mudou aquilo que estava acontecendo conosco, nos salvou segundo a sua decisão, nos gerou pela palavra da verdade. Qual o objetivo dele? Os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Essa expressão, meus irmãos, aponta para duas verdades. Primeiro, a nossa primazia sobre a criação. É claro, meus irmãos, que o ser humano como um todo, ele é a coroa da criação de Deus, como a expressão antiga já diz, né? Nós somos completamente separados. Seu professor de biologia está equivocado quando ele diz que o que nos difere é que nós somos animais racionais, enquanto que os outros são animais irracionais. Não. Não existem animais racionais. Existem os animais irracionais e o ser humano. Ele é único. Nem em mais 500 trilhões de anos, nenhuma espécie chegaria ao que nós somos, porque nenhuma outra espécie se tornou aquilo que nós somos. Nós fomos criados desta maneira, o único ser que possui uma alma que é um espírito e que pode se relacionar ou não com o Criador. Toda a fauna e a flora não tem esse poder. Então, nesse ponto, sim, nós somos a coroa da criação. Agora, irmãos, preste atenção. Quando Ele, segundo a sua vontade, nos gera pela palavra da verdade e nos torna seus filhos, nós somos a avant-première, e aí a segunda parte, a antecipação da redenção definitiva de toda a criação. Nós agora já nos diferenciamos da criação. Nós já temos a semente divina, mas ainda não somos totalmente aquilo que seremos. Mas nós somos os primeiros frutos,
mostrando aquilo que Deus vai fazer com toda a criação. Isso está em Romanos capítulo 8, né? Toda a criação geme esperando a sua redenção. E aí ele olha, é como se a criação, irmãos, olhasse para nós. É como se a natureza olhasse para nós, esperando que aquilo que já começou a acontecer conosco, finalmente aconteça com toda ela. Porque como eu já expliquei várias vezes, irmãos, a eternidade a gente não vai ficar na revistinha do Maurício de Souza. A gente não vai ficar vestidinho de branco, com uma harpinha na mão, pulando de nuvem em nuvem, sabe? Passando uma eternidade tediosa, sem nada para fazer. Apocalipse é claro. Eis que eu vi novos céus e nova terra. Terra. Se vai ser redonda ou plana, não sei, mas terra. A piada aí da treta que existe hoje na discussão aí. Enfim, nós vamos ter uma terra renovada, onde nós vamos habitar para todo sempre com o Senhor nosso Deus. Enfim, nós somos então, irmãos, essa expressão significa isso, a primeira colheita, a antecipação de tudo aquilo que está antevisto para nós. Qual é a aplicação, irmãos? Está aí na sua revista? Vamos ler juntos? Bem forte. Deus prova o cristão para fortalecer sua fé. Diante da provação ou da tentação de Satanás, a palavra da verdade faz aqueles que são gerados por Deus resistirem, com o propósito de testemunhar da bondade e misericórdia de Deus, através de suas boas dádivas e da vida que Ele doou. Essa tem sido sua fonte de força na hora da prova, e quando o inimigo, em momento oportuno, lança sobre você a tentação. É uma pergunta, no caso, esse final aí. Dessa aplicação, irmãos, eu quero amarrar aqui e terminar, mostrando que, mais uma vez, fazendo aqui um momento plim-plim da nossa igreja, né? Como diz o meu amigo Franklin Ferreira, é importante nós ressaltarmos, irmãos, que se você está fazendo o seu devocional para não ficar feio lá na quarta-feira, na quinta ou no sábado, eu quero pedir a você, por tudo que é mais sagrado, procure a livraria, devolva do jeito que está, eu vou pedir à irmã Lúcia que lhe reembolse os R$20. Não perca o seu tempo. Vai ler um romance, vai adquirir cultura, lê Fernando Pessoa, Shakespeare, você vai ganhar mais. O objetivo do devocional, irmãos, como algo que nivelamos, digamos assim, para toda a nossa igreja, em que toda a nossa igreja usa o mesmo material, quer usar outro, tá? Use, mas que nós temos incentivado, não é um programinha para você chegar lá, ó, tá tudo ticado assim. Eu digo isso, irmãos, porque existe sim uma enorme possibilidade de que alguns de nós estejamos fazendo dessa maneira. Não é um exercício religioso, mas é uma ferramenta que pode, inclusive, como eu disse, não precisa usar. Se você, meu irmão, tem a disciplina e a hermenêutica necessária para pegar apenas o texto bíblico e estudá-lo sozinho e tirar dali suas aplicações, também, passa lá, devolve, pega os R$20 de volta. Eu não sei você, mas eu com 37 anos de vida cristã, aprecio muito aquela ferramenta, porque constantemente eu sou abençoado pela vida dos irmãos, diversos irmãos que se doaram para preparar aqueles estudos. Ou seja, amado, essa palavra da verdade que o texto está dizendo aqui, é a palavra da verdade também que você é convidado a se encontrar todo dia durante o seu devocional. Vou dizer uma coisa para você, meus irmãos. Dá para escrever um livro. O livro ia começar assim: os nomes e circunstâncias foram alterados para a proteção das pessoas. De quantas e quantas vezes eu recebo uma criatura para conversar comigo: pastor, é que a vida não está bem, não está bom, depois que inventaram está ruim, nunca melhorou, tal. Não entendi, irmão. Aí deixa eu falar 20, 30 minutos, 40 minutos. O recorde foi 45. Aí eu venho com a minha primeira pergunta. Alguém sabe qual é a minha primeira pergunta?
como está a sua vida com Deus. E tem ainda alguns João sem braços assim, como assim? Então, quer saber se algum anjo tem lhe aparecido, se tem tido visão, está subindo muito no monte? É inadmissível, irmãos, na comunidade Basta Videira alguém perguntar ainda como assim? Aí eu vejo, irmãos, você nem está no devocional, pastor. Tá, então esquece o devocional. Está lendo a palavra? Você nem está na minha Bíblia. Só sei do celular, porque a de papel nem sei onde está. Sinceramente, irmãos, dá vontade de eu parar o aconselhamento ali e dizer assim, você faz o seguinte, você volta para casa, você faz uma semana de devocional, uma semana de tempo com Deus, de Bíblia e oração, daqui a 7 dias a gente se encontra. Tome uma vez por dia e volte aqui na segunda consulta. Porque, meus irmãos, eu tenho por A mais B, pela palavra de Deus, que a sua vida não há como ser a mesma coisa diante das provas e tentações, contexto aqui. Se você estiver diante da palavra de Deus em obediência. Quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra para buscar aqueles que tremem diante da sua palavra. Não é aqueles que enchem a sua cabeça da sua palavra, não é aqueles que apenas estudam, mas aqueles que tremem diante da sua palavra. Eis a razão, meus irmãos, porque Israel, inclusive, no contexto que a gente viu domingo passado e vai continuar vendo agora, no contexto de Osés, por que erravam tanto? Meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. E Osés não se referia a uma mente e uma cabeça cheia de conceitos, mas sim de pés que obedeciam. Terceiro ponto do nosso estudo. O ser humano é responsável por seus pecados. Versículos 14 e 15. Na parte A, vamos voltar lá novamente para refrescar nossa memória. Nós encontramos, 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo tendo concebido, dá à luz o pecado. Essa é até a parte A que nós vamos aqui. Se o slide mudar, eu agradeço. Pronto. Por que o ser humano, irmãos, é responsável pelo seu pecado? Primeira razão, pois o mau desejo vem de dentro do homem. Satanás tem o seu papel? Sim. Satanás atrapalha a nossa vida, atormenta a nossa vida. Uma das coisas que nós vamos mais gostar da eternidade é que ele não estará mais lá, estará no lago de fogo e enxofre, como nos diz Apocalipse. Sem dúvida nenhuma ele tem o seu papel. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Vamos supor que você está numa dieta rigorosíssima. Está comendo só carnes magras, só salada, inclusive nada de tubérculos, porque tem muito amido, né? Nada, só salada, franguinho, peixinho, um bifinho bem sequinho, só na chapa e tal. Os resultados estão acontecendo, mas você não pode passar nem perto de uma pizzaria que você enlouquece. Aí eu chego na sua casa, com a sua pizza preferida. Eu não dei o sabor aqui, porque aí você pode já escolher o sabor aí. A pizza preferida, acompanhada de um bolo, o seu preferido. E um pote do seu sorvete preferido. Quem eu sou nessa história, irmãos? É o próprio Satanás. O Cleiton falou direitinho. Isso é o cramulhão. Cramulhão da pizza, do bolo e do sorvete. É capaz de você me receber, inclusive, fazendo assim. Ver se funciona. Agora, a não ser que eu lhe amarre numa cadeira e coloque um negócio que, inclusive, o dentista teve que colocar uma vez em mim, porque eu dormi na cadeira dentista. Eu durmo na cadeira dentista, eu durmo naquele negócio da ressonância magnética, o pessoal fica todo apavorado, o cara tem que me acordar. Você está num lugar geladinho, com cobertor, por que não dormir?
O cara nem deixa tirar um cochilo decente, já lhe acorda, só porque tem mais gente para fazer a ressonância, mas eu não tinha entrado nem no sono REM, ele já estava me acordando ali. Então, mesmo que eu lhe amarre na cadeira, ele coloca aquele... Doutora, qual é o nome daquele negócio lá? Abridor de boca? Eu achei que tinha até um nome científico bonito, né? Um negócio assim. É um nome bem tabajara, abridor de boca. Mas, rapaz, Forcer, Opener, sei lá. A não ser que eu faça isso e enfie goela abaixo, já, né, bati no liquidificador para você não engasgar a pizza. É você que come, meu amigo. Você que escolhe burlar a sua dieta. Meses de progresso, você já perdeu lá 800 gramas. E aí você está quase no seu alvo. E aí você... E uma noitada com quem, Cleiton? Com Satanás, você engorda 3 quilos. Porque tem gente que engorda só de pensar, né? Não é o meu caso. Então, você põe tudo a perder, mas você escolheu. O mau desejo vem de dentro do homem. Não há vítimas aqui. A palavra traduzida por desejo, aí aquilo que eu mencionei, que a gente já tem uma outra palavra de duplo significado, não é duplo sentido, viu, irmãos? Isso é uma expressão diferente em português, duplo significado. Traduzida por desejo, ou, para quem gosta da revista atualizada, né? Concupiscência. Tem aquele pregador que diz assim, Senhor, nos encha da tua concupiscência. O camarada que lê a Bíblia não sabe o que significa o português e acaba metendo o pé pelas mãos, né? Sabe, nem o brasileiro quer falar o português. Epithumia significa o quê, irmãos? Um grande desejo por algo. Por exemplo, eu tenho epithumia pela minha esposa. Eu também tenho epithumia por chocolate. Problema nenhum. Porque é apenas um grande desejo por algo. Eu tenho epithumia por férias. Quero muito viajar. Até agora não tem problema nenhum. Desejo, ânsia. Já começou a ficar ruim. Um desejo de algo por algo proibido ou simplesmente desordenado. Cobiça, luxúria. Como vocês veem, meus irmãos, a palavra epithumia sozinha não tem problema algum. E nós vamos ver, inclusive, em vários textos que mostram isso. Agora, quando chegou em Tiago, eles descobriram que o português tem uma palavra neutra, desejo, e tem uma palavra ruim, que é concupiscência. E é por isso que na sua lição, que segue a revista atualizada, está concupiscência, mas nós que temos o privilégio de ter a NVI, lá está desejo mesmo. Sabe por quê? Porque o seu filhinho estava lendo a Tiago com 8 aninhos de idade e diz, mamãe, eu quero uma concupiscência. Não, menino, isso não é bom. Mas por que não é bom? Está aqui na Bíblia. Então, para evitar, meus irmãos, uma palavra que a gente não sabe nem o significado, traduzimos ou foi traduzido de uma maneira mais simples. Importante é que o contexto já mostra que mesmo sendo desejo, dá para entender que não é algo bom nesse contexto. Portanto, pode ser uma palavra neutra e até boa. Vamos lá? Lucas 22:15 e Filipenses 1:23. Lucas 22:15. E lhe disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Quem está falando aí? Jesus. Desejei comer essa Páscoa. Desejei o quê mesmo? Mas desejei muitas vezes não. Ansiosamente. Alguma coisa ruim nisso? Não. Jesus tinha o desejo de chegar até essa última ceia com os seus discípulos, sabendo que aquilo significaria dali algumas horas. Outro texto, Filipenses 1:23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor.
Paulo, eu desejo, eu anseio partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Aí nesse contexto ele vai explicar que por amor à igreja, ele também deseja ficar. Está dividido, né? Está rasgado ao meio, sem saber o que fazer. Portanto, irmãos, a palavra epithumia está em todos esses dois textos e tem um significado bom. Agora, por outro lado, uma palavra má, Romanos 7:7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aí está a palavra epithumia traduzida como cobiça. Sabe? É o desejo por algo que não me pertence, que não está na minha permissão de vida. Que a lei proíbe, porque não é a vontade de Deus para a minha vida, mas a cobiça em mim é atiçada pela letra da lei. Último texto, 2 de Pedro 1:4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Pronto, de novo, o contexto define que a palavra tem que ser traduzida por uma palavra em português que signifique algo ruim. O contexto diz isso, tá? Então, portanto, depende do contexto. 1 de Pedro 1,14 aponta que os desejos do homem são naturalmente maus. Achou? Era o mesmo capítulo. 1 de Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Originalmente, irmãos, a palavra é a mesma, mas o contexto define que os desejos de antes de Cristo eram desejos maus. Ok? Alguma dúvida, então? Não, né? Portanto, no contexto que nós estamos analisando agora, que é Tiago capítulo 1, nós vamos ver, ou estamos vendo, que esses desejos, essa concupiscência, esse desejo mau, está dentro de nós. Ok? É claro que nós também temos o desejo bom dentro de nós, movido pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, para buscar as coisas de Deus também. Mas esses desejos nunca vão nos levar para o pecado. Vão nos levar para agradar a Deus. É o desejo mau que nos derruba e nos mostra responsáveis pelos nossos pecados. Ok? No texto também, irmãos, nós temos uma expressão que nós somos arrastados e seduzidos. Na versão revista e atualizada, você lê atraído e engodado. Alguém tem alguma outra versão com outra tradução aí? Ou você tem uma das duas que estão ali? Na sua Bíblia. Você está com a NVI, você está com a primeiro tipo. 14 ou é 14? Ok, atraído e seduzido. É um pedaço de cada um, né? O pedaço que está na NVI. Qual é essa versão? Século 21. A revista atualizada já foi atualizada mais o português para o português moderno. Portanto, irmãos, vocês percebem que independente da tradução, o mecanismo funciona. É um mecanismo de armadilha. São expressões de uma armadilha que se conecta a algo que a presa deseja ardentemente. Na revista deu a ideia de uma isca que é colocada no anzol e arrasta o peixe para fora de um buraco, de uma proteção, onde ele fica exposto. Mas a isca não é jogada na boca do peixe. Ele não é obrigado. Ele morde o anzol porque ele deseja a isca que está lá. Certo? Ele foi atraído, sim. Mas ele foi atraído pelo quê? Pelo anzol? Pela isca? Não. Pelo seu próprio desejo. E é isso que Tiago está nos dizendo aqui. Ó. Porém, espiritualmente, nós, como presas, não somos vítimas. Mas sim cúmplices quando caímos nesta armadilha. É o nosso próprio mau desejo que nos arrasta para fora do lugar de segurança e nos seduz. Em última análise, quando olhamos para o rosto daquele que prepara a armadilha, enxergamos
a nós mesmos. Pastor, o senhor diminui demais o papel de Satanás. Não, meu irmão. Eu acho é que o evangelicalismo moderno aumenta demais o papel de Satanás. Eu não tenho, meus irmãos, um medidor para saber quantos por cento da participação de Satanás teve na sua última tentação, mas eu lhe garanto, ela é sempre inferior à participação do seu e do meu mau desejo. Sempre. Basta nós lembrarmos que, por mais que ele faça, ele não consegue me fazer pecar por ele mesmo. Porém, meu mau desejo consegue. Deixa eu explicar de outra maneira. Vamos supor que não fui eu que atrapalhei sua dieta levando sua pizza preferida, seu bolo preferido, seu sorvete preferido. Vamos supor que foi você que lembrou que agora tem um delivery de pizza, bolos e sorvete. Tudo junto. Aí você pega o seu celular, liga e diz, traz tudo do meu preferido. E você recebe na sua casa e acaba com a sua dieta. E o Satanás não participei de nada. Você não pode nem chamar um pobre moço do delivery de Satanás, porque ele só está obedecendo o que você encomendou. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Na tentação, apesar de tudo, Satanás é até dispensável. Porque o meu mau desejo já é capaz de fazer toda a minha ruína nesse processo. E eu acredito, meus irmãos, que muitas vezes a gente acredita na conta de Satanás, coisa que ele... Não, isso aí foi eu não, parceiro. Isso aí foi você sozinho. Isso aí é com você. Na próxima vez eu dou uma ajudinha, mas dessa vez você bolou tudo o que você tinha que fazer. Há muitos anos atrás eu tive que confrontar um casal de namorados. Eles vieram conversar comigo, confrontar na visão que eles tinham do que estava rolando no namoro deles. A coisa estava ficando meio complicada, meio feia. Aquilo na mão naquilo, e a coisa meio fora do padrão, vieram conversar. E aí no meio do caminho, saíram com essa. Pois é, pastor, porque o diabo é sujo, né? Eles já iam botar na conta do diabo. Aí eu falei, foi o diabo que fez você ficar sozinho com a sua namorada na casa dela, meu amigo? Ele que abriu a porta para você? Eu falei, seja homem e assuma a sua responsabilidade. Porque é principalmente sua responsabilidade, rapaz, a pureza no seu namoro. E antes que ela fizesse um sorrisinho assim, e você não é obrigado a nada também. Apesar da responsabilidade maior ser dele. Eu já ia ter que fazer aconselhamento de cura interior com o diabo, porque ele já fica deprimido com essa... Brincadeira, irmão. Eu quero que se perca, nada vier para o meu lado, não. Nós precisamos entender, então, irmãos, ainda sobre a nossa responsabilidade, que o mau desejo conduz ao pecado. Então perceba, meus amados, existe inclusive um mecanismo poderoso que em lugar de confessar queda, eu devo confessar tentação. Se eu percebo, amados, que alguma coisa está atiçando, seduzindo, né, atraindo, como as expressões, arrastando-me, procure ajuda. Você já pensou, meus irmãos, se os casaizinhos, já que a gente usou esse exemplo agora, tivesse a maturidade espiritual de quando um ou outro percebe que a situação não está biblicamente ideal, espiritualmente ideal, corressem para os seus pais, em primeiro lugar. Corressem para um casal mais experiente na igreja. O barco está naufragando e fica os dois tentando salvar o que não conseguiram salvar até agora. Ou seja, em lugar de lá na frente ter que confessar pecado, confessar tentação.
Teve um jovem lá de Angola que me procurou. Primeira coisa que eu fiz foi dar os parabéns para ele. Mas depois eu falei assim, a partir de agora, você ainda está mais sem desculpas do que você já estava. E dei para ele um artigo que eu fiz algum tempo atrás, rápido, breve, um post que eu fiz no Facebook sobre orientações a um solteiro que está namorando. E as orientações, meus irmãos, é assim, não, faça jejum. Não, tenha vergonha na cara de não entrar na casa da sua namorada quando ela estiver sozinha. Ora, qualquer pessoa com meio cérebro consegue entender um negócio desse. Quer conversar com sua namorada? Papai e mamãe estão assistindo televisão, fica ali, ó, a 5 metros de distância. Ah, pastor, mas perto dos pais. Porque tem alguma coisa que você vai esconder? Você vai fazer alguma coisa que você precisa esconder? Vocês não estão conversando? Vocês vão conversar sobre alguma coisa que precisa esconder? Se isso já não é sinal suficiente de que alguma coisa não está nada bom. Você vê, meus irmãos, como que às vezes a gente põe na conta de tantas coisas que não tem nenhuma responsabilidade. Aquilo que na verdade sou apenas eu. Eu que estou causando isso. Mais nada. Portanto, já que essa palavra significa, meus irmãos, para nós tudo isso. Eu voltei aqui no slide, né? Desculpe. Eu preciso aplicar à minha vida algo que traga uma decisão definitiva de como eu vou proceder. Vamos ler juntos, irmãos? Ninguém pode declarar inocência quando é tentado, pois cada um é tentado segundo o seu próprio desejo perverso. Ninguém pode alegar ignorância, e nenhum ser humano pode dar explicações que coloquem a culpa sobre outra pessoa ou coisa. Quem escolhe ceder à tentação, logo, logo verá seu resultado, o pecado. Eu acrescentaria ali a outra pessoa, coisa ou ser, se você não quiser chamar Satanás de pessoa. Não tem, meus irmãos, nenhuma desculpa que eu possa trazer sobre isso. Terminando nosso estudo, irmãos, nosso quarto e último ponto, como diz a última aplicação, é a consequência do nosso pecado. Qual é a consequência? O pecado conduz à morte. Romanos 6, 23, na parte A, versículo que todo mundo que evangeliza sabe de cor e salteado, pois o salário do pecado é a morte. Graças a Deus que o versículo não acaba aí, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Gênesis 3, o que nós encontramos lá? Nós encontramos, irmãos, a ilustração perfeita do que nós estamos vendo até agora. A cobiça, a concupiscência, o mau desejo pelos poderes, entre aspas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, atraiu e arrastou Adão e Eva ao pecado. É interessante, irmãos, que há toda uma discussão sobre se realmente o comer, o ato, né, de tomar da árvore e morder aquela fruta foi o primeiro pecado. Porque de onde vem essa discussão? É só ler as palavras de Eva. A serpente diz uma coisa, já torcida, a Eva vai lá e não, bem assim não, e torce também. No mínimo ali é infração de copyright. Porque não está falando exatamente o que Deus falou. No mínimo os direitos autorais de Deus já foram adulterados ali. Uma baita de uma mentira. Mas qual é o problema, irmãos? Eles tinham, se você ler a narrativa de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você encontra 3 ou 4 ordens. Eles tinham que cuidar do jardim, eles tinham que crescer e multiplicar, e eles não podiam comer daquela árvore. Eu não me lembro de alguma outra quarta ordem. Então, desde o princípio, meus irmãos, a transgressão está ligada ao mandamento. E é claro que distorcer as palavras de Deus, acrescentar ou subtrair, é errado. Mas é interessante que é apenas o pecado que havia sido definitivamente, claramente proibido por Deus, é que causou de verdade a queda do homem.
Isso nos leva, meus irmãos, a questionar a dinâmica do desejo. A dinâmica do querer alguma coisa. O desejo em si, ele não é pecaminoso. Ainda. Mas ele pode vir a se tornar o pecado. Depende de como eu vou reagir a esse desejo. Se ele for contra a vontade de Deus, às vezes declarada, ou depois que eu venha a conhecer. O que é a vontade de Deus declarada? Está expresso na palavra de Deus. Senhor, tem esse jovem, ele é ateu e macumbeiro, mas ele é uma boa pessoa. E ele cuida bem de mim, ele me ama, mas não me atrapalha de servir o Senhor. Eu devo casar com ele, Deus? Essa é a oração mais óleo de peroba que eu já vi na minha vida. Meu coração está em paz, Deus. Então, esse tipo de coisa, meus irmãos, que não tem nem que orar. Está expresso na palavra de Deus que não há lugar para julgo desigual. Eu já avisei e vou avisar de novo. Eu não faço casamentos mistos, viu? Não venha nem me pedir para você casar porque é uma boa pessoa. Eu não faço casamentos mistos. E eu nem comparecerei. Porque você conhece a palavra, conhece Deus, já insiste nesse caminho, ainda quer que eu vá lá e coloque meu carimbo de aprovação como ministro da palavra, vai esperando. Pastor, eu sou radical, só não viu da missa metade, ou do culto, se você preferir. Parênteses fechado, mas há diferente, às vezes uma oração diferente. Senhor, o jovem da igreja está interessado em mim, Senhor. Senhor, ele é tão lindo, Senhor. Mas é da tua vontade? Quais são os nossos propósitos? O que os nossos pais falam sobre nós? Então, à medida que eu vou conhecendo, vou orando e conhecendo a vontade de Deus, eu tenho um desejo de casar com um homem, com a mulher de Deus, tenho um desejo de servir a Deus junto com ele ou com ela. No caso, obviamente, ele com ela com ele, e assim vai, né? Você entendeu o que eu quero dizer? Porque eu estou querendo exemplificar tanto para os irmãos quanto para as irmãs. Mas aí eu descubro no meio do caminho que o propósito que Deus tem para a minha vida, o propósito que Deus tem para a vida dele ou dela, não são os mesmos. E agora eu tenho também uma decisão. Mais difícil de chegar até essa conclusão do que o outro caso, que é óbvio. Mas eu tenho uma decisão. Ou eu desobedeço aquilo que Deus está mostrando claramente ser a vontade dele para a minha vida, ou eu desisto desse relacionamento e sigo a vontade de Deus. A propósito, true story. História verdadeira. E que não aconteceu nem uma, nem duas, dezenas de vezes. Pessoas que desistiram de relacionamentos que não havia aparentemente nada. Mas que eles descobriram que o objetivo de Deus para a vida deles não casava. E aí não adiantava casar. Portanto, meus irmãos, desejar algo não é ruim. O que eu for fazer com aquele desejo é que é. Como eu disse para os adolescentes da igreja há quase 6 ou 7 anos atrás, quando eu estava no grupo de vida Renovo, querer uma coisa não é problema. O problema é querer muito. Ao ponto de eu estar disposto, inclusive, a pecar para ter aquilo, ou para alcançar aquilo. E assim foi o que aconteceu com Adão e Eva, uma vez que eles tinham tudo aquilo para usufruir, mas decidiram usufruir daquilo que Deus não tinha lhes permitido. O que o pecado causou na vida deles então, irmãos? O pecado trouxe a morte física e a morte espiritual. A morte física nós sabemos e fica claro que inclusive é a razão principal as primeiras genealogias em Gênesis. Fulano viveu 800 anos, gerou filhos e filhas e morreu. Beltrano viveu 760 anos, gerou filhos e filhas e morreu. A genealogia vai marcando, meus irmãos, como um toque de trombeta em Gênesis, a consequência de Gênesis capítulo 3. A consequência, a outra, a morte espiritual, você vai vendo também a partir de Gênesis no comportamento das pessoas. O que está em Gênesis capítulo 4? Alguém lembra? Gênesis capítulo 3, a queda. Gênesis capítulo 4, Caim e Abel.
Mas por que Deus não falou de outros filhos? Eles já tinham filhas. Caim casou com alguém. Por que não contou a história das filhas? Com certeza eram boas meninas. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela não tem o objetivo de contar a historinha. Não tem um ponto de um i que esteja por acaso lá. E de propósito, Gênesis capítulo 4 está mostrando, ó o que vai acontecer. Com a depravação total do homem agora que ele deu as costas ao seu Criador. Não se sabe exatamente quanto tempo passou, mas com certeza deve ter sido no mínimo uns 20 anos depois da queda. Na queda, eles não tinham filhos nenhum. Capítulo 4, eles começam a ter filhos. E provavelmente já passaram, eu estou dizendo no mínimo 20 anos, irmãos, porque é a idade adulta. Do ponto de vista até hebraico. E agora eles, como adultos, repetem os erros dos seus pais. Porque filho de pecador não tem jeito. É pecador também. 1 Coríntios capítulo 15, 21 e 22 é destacada a nossa lição. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É claro que esse todos aí não é um todos arminiano, é todos aqueles que recebem a Cristo, que são escolhidos antes da fundação do mundo. Muito bem, meus irmãos, o texto vai mostrando as consequências que começam em Gênesis, simplesmente porque eles caíram na mecânica de Tiago, capítulo 1. Na mecânica que o pecado, engravidado da cobiça, gera a morte. A última aplicação nossa. Vamos ler juntos? Deus gerou o cristão não apenas para que este contemple e agradeça o cuidado amoroso do Pai. Ele também presenteia cada crente com a palavra da verdade. Isso é um privilégio imenso. Por meio dessa palavra, você pertence ao povo de Deus. Ele o escolheu e assim também dá condições a você de passar pelas tribulações e armadilhas e sair vitorioso. Sabe, meus irmãos, o que eu vejo é que nós, muitas vezes, precisamos rever o nosso conceito de pecado. Sabe qual é o nosso conceito de pecado? Quando ele afeta a nossa vida. Como assim, pastor? Ok. Obrigado. O Google resolveu traduzir o que eu estou falando por conta própria. Eu ajo mal para com o meu cônjuge 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu sei que eu estou fazendo no fundo, mas eu só trato aquilo como pecado quando aquilo traz alguma consequência no meu relacionamento. Enquanto o outro lado engole sapo e faz transfusão de sangue de barata, tudo bem. Mas se por acaso, não precisa nem o outro lado perder a cabeça, sair quebrando vaso na parede, quando eu percebo que meu cônjuge está triste, a cor do nosso relacionamento está desbotada, aí eu vou fazer alguma coisa. Em cima do quê? De algo que o Espírito já vem me convencendo nas últimas 1, 2, 3, 4, 5 vezes que eu venho fazendo. Ou de repente, quando o cônjuge chama para discutir a relação e coloca como ele ou ela está sofrendo com a realidade do seu relacionamento. Aí é pecado. Aí eu vou buscar Deus, aí eu vou tratar, aí eu vou resolver. Sabe outra tragédia, meus irmãos? Isso acontece também quando eu sou pego. Enquanto o meu pecado é oculto, tá ótimo. Papai e mamãe não sabem, o cônjuge não sabe, a igreja não sabe, ótimo. Afinal de contas, só Deus que sabe, né? E Deus é amor. Lembra aquela camiseta que eu falei que fica na prateleira? Falei domingo? Deus é justiça e fogo consumidor. Essa encalha. Deus é amor, paz, esperança, tolerância. Essa aí vende que nem pão quente. Mas aí alguém descobre o meu pecado.
Aí vem lágrimas, né? Pó, cinza, roupa rasgada, tal. Agora é hora de realmente tratar com o pecado. Meu irmão, minha irmã, nós já estamos experimentando a morte desde o primeiro estágio. Lá de trás. A morte no meu relacionamento com Deus, a morte no meu relacionamento com as pessoas, porque foi isso que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Aqui foi afetado e aqui também. As palavras de Deus depois mostram claramente que o relacionamento de Adão e com Eva não seria a mesma coisa, porque eram os únicos dois que tinha, né? Em Gênesis capítulo 4 mostra aqui de novo, irmãos, gente, não tinha essa história, não, Caim matou Abel porque Caim era um injustiçado socialmente, ele não tinha acesso à educação. Abel conseguiu bolsa do governo, e aí ele era privilegiado, então papai pagou para ele, para uma faculdade particular, mas Caim era um menino. Tinha isso, irmãos? Então, o discursinho dos justiceiros sociais não pega, né? Mas o discurso de Tiago, capítulo 1, cai direitinho. Ele teve inveja do irmão, porque Deus se agradou da oferta de Abel, porque estava de acordo com o que Deus havia estabelecido, derramamento de sangue, e não se agradou da oferta de Caim, porque ele deu algo que não podia sangrar. Ele quis fazer o culto do jeito dele. Importa a sinceridade, né? Claro que não. Então você vê, meus irmãos, como que o pecado é uma realidade muito mais presente na nossa vida do que nós, infelizmente, gostamos de admitir. Algumas conclusões, irmãos. Quem é responsável? Na nossa conclusão, nós trazemos a seguinte realidade. Primeiro, a bondade, o caráter e a natureza de Deus, nosso grande atrativo. Atrativo é o quê? A não pecar. A bondade de Deus é uma grande proteção para enfrentarmos as provações e não cedermos à tentação. Como sabemos que Deus é bom, não precisamos duvidar que Ele supre as nossas necessidades e nem buscar satisfação e prazer em outras coisas que Satanás, o mundo ou a nossa carne nos sugerem. Segunda parte da nossa conclusão, a suficiência em Deus, nossa grande arma. Então veja bem, meus irmãos, examine os últimos episódios de tentação e pecado na sua vida. Todos eles têm a ver com que o que Deus tem para mim não é suficiente. O que Deus tem me dado não me basta. Eu quero algo mais. Por que eu adultero? Porque o cônjuge que Deus me deu, eu digo, não me é suficiente. Por que eu roubo? Porque o dinheiro que Deus me deu não me é suficiente. Cada pecado na nossa vida, meus irmãos, a raiz dele é: o Senhor foi injusto comigo. O Senhor não está me tratando como eu mereço. Essa não é a vida que eu planejei. E a gente vai agindo segundo aquilo que nós desenhamos, que é o que Deus deveria fazer para conosco. Não é preciso duvidar do amor, graça e misericórdia de Deus, pois quando isso acontece, as ofertas, armadilhas do tentador começam a se tornar atraentes, iscas gostosas, e aí a queda, a morte vem. Terceiro, a aceitação e confrontação de quem nós somos, nossa força na fraqueza. A responsabilidade em resistir é nossa, e a culpa em ceder também é. O saudoso Dr. Russell Shedd tem uma bela conclusão. É por esta razão que no que se trata do pecado, não podemos brincar, não podemos ficar alimentando, mas antes que ele seja gerado, temos que abortá-lo. Do contrário, poderá ser tarde demais. Por isso, se o anzol está em nossa boca, é melhor que ele nos fira agora e possamos nos livrar dele do que nos entregar totalmente, nos deixar ser arremessados para fora da água. Seria maravilhoso, irmãos, depois de uma lição como essa, a gente poder dizer assim: graças a Deus que a minha igreja teve uma aula sobre Tiago 1, de 13, 12 a 18. Nunca mais pequei na minha vida. Não é a verdade. É possível que você esteja pecando agora. Essa aula está demorando demais.
É preciso que você esteja pecando agora. Ai, gostei mais do Cedric que do Handel. É preciso que você esteja pecando agora. O irmão fulano precisava estar aqui para ouvir essa mensagem. Meu amado, esses somos nós. Seres miseravelmente lamentáveis. Que a parte da graça de Deus, que esperança nós temos? Agora, a boa nova dessa lição, meus amados, é que Tiago nos falou sobre a graça de Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele não muda. O amor que nos buscou do mundo é o mesmo que nos mantém agora. Sim, ele não falou nesse texto, como João falaria no primeiro capítulo, no versículo 9, sobre o perdão de Deus que está ao alcance de todo aquele que confessa seu pecado. Obviamente significa arrependimento e abandono. Mas ele está falando de como, antes de você chegar em 1 João 9, nós podemos proceder na nossa vida. Que nós possamos, amados, buscar de Deus um coração em arrependimento. Um coração que questiona todo o tempo suas intenções. Conversava com a minha esposa que 3 noites atrás eu acordei, na verdade de manhã, eu acordei muito ruim, muito mal. Não foi a cama, não foi a falta de sono, de dormir. Eu acordei com aquela sensação, eu fiz alguma coisa de errado. E durante alguns segundos eu vasculhei como eu posso ter acordado dessa maneira se eu for dormir bem. É que eu perdi a vaga no time, no treino da madrugada? O que aconteceu? Acordei escalado, dormi escalado, acordei no banco. O que aconteceu? Aí eu fui puxando a memória e lembrei fragmentos do sonho que eu havia tido. No sonho, ainda na minha vida pregressa de trabalhar prestando serviço, alguém a quem eu estava prestando serviço, que parecia ser alguma força policial, reclamava dos resultados, ou da demora dos resultados e tudo mais. Acho que foi uma mistura da minha vida profissional com o seriado policial, sei lá. Eu sei que aquela reclamação e a forma dele me tratar de uma maneira autoritária, como se eu fosse algum subordinado dele, não um prestador de serviço, começou a me causar profunda revolta. E a minha vontade era levantar e dizer assim, você está falando com quem? Mas no sonho, já viu que no sonho, irmãos, a gente é super-herói, a gente é perfeito, a gente faz tudo certinho, né? No sonho, eu engoli tudo, eu falei assim, olha só, eu estou vendo que não está funcionando a nossa parceria, não está funcionando aqui o meu trabalho, então eu quero agradecer pela oportunidade, só faltou dizer, quero agradecer em nome de Jesus a oportunidade. Eu quero agradecer a oportunidade e eu vou encerrar meu trabalho por aqui, muito obrigado, apertei a mão dele, eu não lembro o desenrolar do sonho, eu só me lembro que aos olhos daquela pessoa, eu fui um santo, maravilhoso, que se ele um dia se convertesse, e ele dizia assim, olha, eu vim converter aqui porque eu conheci um crente, mas um crente, olha, eu maltratei esse crente, eu falei mal do serviço dele, eu fui injusto, mas ele foi ali na minha frente uma bênção. Quero agradecer a vida pelo pastor de homicídio. Aí eu tinha que levantar ali do meu canto e dizer assim, irmãos, antes de vocês botarem a coroa de louro na minha cabeça, deixa eu te contar o que estava passando no meu coração. No meu coração eu queria pular através daquela mesa e enganá-lo. Porque a minha mãe não me achou na esquina. E lá na igreja a gente canta que você tem valor, e ele não está me dando valor. E por isso que eu acordei mal. Porque eu acordei à luz do meu coração pecaminoso. Que no sonho me mostrava o que eu realmente queria fazer com aquela pessoa que nem existe. Diga-se de passagem. Nosso coração, meus irmãos, é assim. Por isso eu peço, eu quero usar as palavras de Romanos 12, eu exorto, eu rogo, não trate o seu tempo com Deus de maneira leviana.
Não trate a sua caminhada com Deus de maneira vã. Não trate, meu irmão, a refeição na presença de Deus como se você estivesse comendo um hambúrguer num balcão de McDonald's ali, correndo para voltar para o trabalho. Voltar para aquilo que realmente importa. Porque aquilo é que importa. Aquele é o momento em que Deus vai mostrar a palavra da verdade. E esse espelho vai refletir muitas vezes coisas que eu não quero, mas que eu preciso enxergar. Eu preciso questionar o meu coração. É por isso que eu tenho falado que o nome da sua ferramenta é diário. Uma das coisas mais antiéticas que alguém pode fazer é ler o diário de outra pessoa, né? O meu, como o irmão já sabe, eu ainda faço minhas aplicações em inglês ainda, porque se alguém ainda não resistir à tentação, ainda vai ter que botar no Google Tradutor, vai ter que ter trabalho, alguns pelo menos. Mas escreva ali que Deus está revelando o seu coração. Pastor, aquelas poucas linhas do lado vai ser pouco. Não tem problema não, compra um caderno. Passa uma liga nos dois, né? Deixa juntinhos para que todo mundo saiba. É o meu diário. O diário de como um Deus gracioso tem tratado um coração rebelde. De como um Deus da verdade, da palavra da verdade, tem tratado a mentira do meu coração. Vamos colocar de pé? Nosso Deus querido, nós precisamos muito da Tua graça. O pecado, Deus, está sempre ao nosso redor. E nós precisamos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos capacite, pelo poder do Teu Espírito, através da Tua palavra, a mudarmos a nossa forma de agir e de pensar, de proceder, e podermos, ó Deus, em nome de Jesus, viver vidas que glorifiquem o Teu nome, não apenas no exterior, mas também no interior. Obrigado, Deus, pela Tua grande graça e longanimidade, que nos atrai para Ti e nos faz, ó Deus, pela Tua palavra, conhecer quem nós realmente somos, mas descobrir também que a queda não é uma regra obrigatória na nossa vida, mas o Senhor nos dá pela graça a possibilidade de vencermos em Cristo. Abençoa o resto do nosso dia, abençoa o nosso culto desta noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.